Fala pessoal, Bruno Gestor aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora sobre o Superform. Então, a ideia aqui é passar pelas funcionalidades básicas e mostrar um exemplo para vocês em 2 minutinhos, só para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é possível aqui, né? Então, quando vocês entrarem no form, vocês vão perceber que esse caso aqui está dentro de um aplicativo. Então, eu tenho tanto o meu formulário quanto as respostas dele. Automaticamente no gestor, quando você preenche uma resposta no formulário, ele já vai cair numa tabela de respostas ou num Kanban. Então seria o equivalente a você ter uma integração automática com uma planilha, mas de um jeito muito mais organizado com esses dados, né? Isso permite que você também faça automações dentro da plataforma, né? Mas falando um pouquinho mais do formulário, então aqui eu estou no formulário de reembolso. Vocês podem ver que eu posso vir aqui, né? Ele digitar algumas informações sobre o meu pedido e tudo mais, né? E aí você vai. Esses campos todos que a gente tem aqui, eles são customizáveis. Então pode ver que alguns mostram valor dinheiro, o de e-mail tem um valor ali. Esse aqui pede uma imagem, então eu vou pegar aqui, ó, da minha tela mesmo, só para a gente fazer um exemplo, né? E nesse caso aqui, ele já teria terminado, né? E aí você pode personalizar essa resposta final aqui. Então, vamos colocar aqui para mandar uma nova mensagem para que a gente possa mostrar um pouco da personalização. Perceba que aqui o formulário é composto de algumas partes, né? Então eu tenho uma capa, eu tenho uma cor de fundo, eu tenho também o título, a descrição, eu tenho a paginação que eu posso customizar no meu formulário, né? E a resposta, como a gente comentou, ela cai direto aqui, né, no nosso Kanban. Então se eu vier aqui e abrir um pouquinho melhor, um pouquinho sobre esse reembolso, no caso aqui que eu criei, tem toda a informação, assim como, né, a informação mais detalhada, a informação conectada, um histórico do que foi editado e tudo mais, né? Então, automaticamente ele já salva isso, não precisei configurar nada nesse sentido. Então, falando um pouquinho sobre configuração do formulário, para vocês entenderem. Então, eu ligo o modo de construção, que é o Builder Mode, né? Então, eu estava no modo de uso, agora eu fui para o modo de construção, para que eu possa editar ele. Então, eu venho aqui, e aí eu posso trocar o nome, trocar como que eu escrevi aqui a descrição, colocar um logo da minha empresa, né? Então, sei lá, trabalho na Nike, quero colocar um logo da Nike, você consegue colocar. Posso trocar essa capa de fundo, que é o que eu tenho ali, daquela calculadora. Aqui é a tabela, então é onde eu vou salvar os dados, né? No caso aqui eu tenho uma tabela de pedido de reembolso, que é aquele Kanban que eu mostrei para vocês. Os campos eu posso reordenar, trocar eles de lugar, editar. Então, uma coisa legal aqui na edição que eu tenho algumas funcionalidades a mais. Posso deixar esse campo só como leitura. Eu posso fazer esse campo virar um campo obrigatório. Eu posso trocar o nome do campo para o formulário apenas. Posso esconder esse campo. Então, é útil às vezes quando você já quer assumir um valor, né? Então, assim, sempre que for esse formulário, na verdade, vai ser um problema de manutenção. Então, esse campo pode vir escondido e já preencher para você. E, inclusive, ele pode vir com um valor pré-determinado, né? Que nem tem aqui. Então, eu poderia esconder e pré-determinar um valor para um formulário específico, né? E aí, aqui eu tenho ferramentas que eu posso colocar dentro desse formulário. Então, eu posso colocar tabelas conectadas, ou seja, às vezes um formulário vai preencher mais de um tipo de informação, né? Então, você quer saber se aquela pessoa é um plano de saúde, né? Você quer saber se ela vai ter dependentes. Então, vai ter a informação sua principal do plano e vai ter a informação dos dependentes. Então, você pode ter múltiplas informações que vão estar organizadas dentro do teu formulário, né? Você pode colocar seções, então, para organizar melhor a informação. Você pode colocar um separador também para organização. E você pode colocar as páginas, né? Então, aqui, ó, pode ver que ele começa uma página. E aqui tem uma página, aqui tem outra, porque tem esse separador de páginas, que foi o que a gente mexeu ali. As condicionais, então, você pode falar assim, cara, quando o ticket aqui gerado de reembolso é urgente, ele pede para que seja colocado uma justificativa para que acelere o reembolso, por exemplo, né? Então você poderia colocar esse tipo de forma que ele vai aparecer esse campo de justificativa apenas se ele atender alguma dessas condições que você colocar. A página de sucesso aqui também é customizável, então você pode ver que a gente tem aqui uma mensagem, você pode fazer com que ele possa colocar uma resposta nova ou não. Você tem a parte de fazer um update, né? Atualizar essa informação. Então, esse form não precisa ser só para criar informações. Então, imagina que alguém preencheu um pedido de reembolso que falta uma informação, ou preencheu errado.
você pode mandar um link sobre aquele mesmo card, sobre aquele mesma pessoa, aquela mesma informação que ela colocou, para ela atualizar, falando assim, ó, faltou mais detalhes aqui nesse ponto, ou anexe mais uma nota fiscal para a gente poder reembolsar e assim por diante. Então, isso é importante versus ele criar uma nova resposta, por quê? Porque você acompanha aquele histórico, né? Já não precisa fazer que a pessoa preencha duas vezes, assim por diante. E aí aqui vem a questão de estilo. Eu posso colocar um fundo transparente, eu posso colocar uma cor, eu posso trocar a cor do botão, né? Então aqui a cor é basicamente a cor que você quiser, né? Você vai brincando aqui, mexendo e consegue fazer esse tipo de edição. Outras coisas você pode fazer dentro do form. Então aqui, ó, se eu vier nessa aba aqui de edição, né? Então aqui estão as ferramentas de edição também. Você pode compartilhar ele publicamente, então eu poderia compartilhar com vocês, por exemplo, esse formulário, né? E aí qualquer pessoa poderia responder. Ou eu posso deixar ele privado e aí só compartilhar com algumas pessoas da minha empresa, né? Então, às vezes você quer que só algumas pessoas tenham o poder de preencher aqui nesse formulário, assim por diante. Os blocos que você pode adicionar no seu formulário são vários, né? Então, às vezes você quer colocar um vídeo de YouTube junto e assim por diante. Mas também tem toda uma parte dos campos, né? Então, os campos é onde você pode editar quais tipos de campo vão aparecer aqui no teu formulário ou aqui no Cicard, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar todas as opções de campo que eu posso ter no meu formulário. Então, pode ter de múltipla seleção, pode ter um CPF, pode ser um checkbox, pode ter para ele anexar, né, alguma coisa, fazer uma checklist. Então, são várias opções que você pode fazer aqui no formulário. A indicação aqui é que você cria conta teste, tem vários templates com formulários, mas você também consegue ir lá criar, brincar, mexer um pouquinho para entender um pouquinho mais. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Também tem muito vídeo no YouTube da gente construindo formulário, caso vocês queiram entender um pouquinho melhor dessas funcionalidades que eu falei agora. Beleza? Valeu, pessoal. Falou.